foragidos do 8 de janeiro, 5 já estão presos na Argentina. E estão pedindo, pelo amor de Deus, nos socorra, nos tire dessa cadeia. Vou mostrar para vocês quem são os 5 foragidos que foram capturados pela polícia argentina e foram colocados no Chilindró. E a cadeia da Argentina é muito pior do que a cadeia do Brasil. Você está entendendo, meu querido? E eles estão doidos para que haja todo o processo, eles sejam extraditados para o Brasil. E tem mulher que vai para a colmeia e os homens vai para papuda. É essa situação desesperadora dos foragidos que estão sendo capturados lá na Argentina. Só que para eles serem enviados para o Brasil, tem que passar todo o processo ali de trâmite na justiça argentina, para depois serem extraditados, expulsos da Argentina e entregues para a Polícia Federal aqui no Brasil. E isso demora um pouco. Enquanto isso, estão presos numa penitenciária horrorosa, muito, mas muito pior do que a papuda aqui no Brasil. Olha a situação dessas pessoas, não é? Vamos ver quem são essas pessoas? Inclusive tem vídeo de um deles, assim que chegou na Argentina, um deles fez um vídeo para o Alexandre de Moraes. Fez um vídeo e falou assim, vem me pegar, debochando da justiça brasileira. E foi pego pela polícia argentina. E agora está lá dizendo que chegou a chorar lágrimas de sangue dentro da cadeia da Argentina e pedindo, pelo amor de Deus, para a justiça brasileira, para o Xandão, tirar eles de lá e trazer aqui para a papuda. O mundo não gira, o mundo capota. O povo reclama demais da justiça brasileira, do sistema penitenciário brasileiro, mas, meu querido, minha querida, você não sabe o que tem aí para fora. São situações horrorosas. E tem 4, que eu vou te mostrar também, que estão presas lá na penitenciária de imigração, que foram pegas, foragidas do 8 de janeiro, foram pegas pela Polícia de Imigração dos Estados Unidos. A gente não tem acesso a elas, porque a situação lá é mais fechada ainda. Mas você pode ter certeza que elas devem estar pedindo, pelo amor de Deus, nos tire daqui e nos leve para a colmeia. 4 mulheres foragidas do 8 de janeiro, presas pela Polícia de Fronteira dos Estados Unidos. Também estão lascadas. Vamos mostrar tudo isso? E dentro desse contexto, a gente já tem que vislumbrar. Foram usados, lascados, levados para o matadouro e abandonados. É isso que aconteceu. Enquanto isso, tem uma tropa aí pedindo anistia. Mas a anistia é para quem, Andréia? Não é para esse pessoal. Porque esse pessoal já está lascado no crédito, no débito e no pixel, né, Nicolas? Eles estão pedindo anistia para quem? Para Bolsonaro. Inclusive, Gilmar Mendes falou sobre isso ontem. Disse que esse projeto de lei, na verdade, é uma desculpa para anistiar os cabeças, os chefes da organização criminosa, que é Bolsonaro e os 33, que foram denunciados pelo Procurador-Geral da República por tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado ao patrimônio tombado. Na verdade, esse PL da anistia é para tentar derrubar a inelegibilidade de Bolsonaro e tirar Bolsonaro e sua organização criminosa cabeça, os bagrizão, da cadeia. Só que você conta ou eu conto? Anistia não haverá. E eu vou te mostrar isso e muito mais agora. Vamos ver quem é essa galera que está foragida na Argentina e está pedindo, pelo amor de Deus, nos tire daqui? Vamos ver aqui, ó. Essa foi uma matéria da UOL que eu vou trazer aqui para vocês. Quem são os fugitivos do 8 de janeiro nas cadeias da Argentina? Eles foram condenados pelo 8 de janeiro no Brasil e estão presos agora na Argentina. Foram condenados no Brasil, fugiram para a Argentina e foram capturados pela polícia argentina. E foram levados para a penitenciária argentina, que, reitero, é muito pior do que as cadeias aqui no Brasil.
Vamos ver quem são todos eles. Esse aqui, ó, ele chegou a dizer: chorei sangue, diz patriota colocado em solitária na Argentina. É o Wellington Firmino, 35 anos, condenado a 17 anos de prisão. Ele diz que ficou em cela sem higiene, comida e banho. Está machucado e sem atendimento médico. Falta comida, não pode trabalhar ou estudar na prisão. O Wellington aqui diz que chorou lágrimas de sangue na cadeia da Argentina. E está preso lá. Só que antes dele ser preso, o Wellington fez um vídeo falando pro Xandão: vem me pegar, Xandão. Ele correu para a Argentina e fez esse vídeo. O que você acha? Produziu prova contra ele mesmo, mostrou que estava na Argentina, entendeu? Olha o tanque esse povo, né? Depois se dizem muito inteligente. Tá, coitado do inteligente, se for de jeito. Ô, meu pai, é cada presepada. Mas vamos ver ele aqui, ele debochando antes de ser preso lá na Argentina. Vamos ver essa situação aqui patética e, ao mesmo tempo, muito reveladora, né, gente? Porque esse povo é isso que eles têm para dar. É vergonha no crédito, no débito e no pixel, né, Nicolas? Olha ele debochando do Xandão antes de ser preso lá na Argentina. Veja aqui, matéria do UOL. Demorou, eu tô aqui. Lelo, lelo, você não me pega, você não me pega. Demorou, eu tô aqui. Lelo, lelo, você não me pega, você não me pega. E agora ele tá pedindo, pelo amor de Deus, Xandão, vem me pegar aqui na Argentina. Ô, Xandão, misericórdia, socorro, socorro, Jesus, socorro. Debochou. E agora, com certeza tá pedindo, pelo amor de Deus, Xandão, nos salve aqui. Lá, você não tem banho de sol, você mal tem comida, para tomar banho é uma vez na semana, você não tem direito de trabalhar, porque aqui nas cadeias do Brasil, você trabalha. E se você não tiver família por dinheiro ir, se você não for casado, não tiver filho por dinheiro ir do seu trabalho, você vai juntando dinheiro lá. Quando você sai da cadeia, você pega um monte. Tem gente que sai da cadeia, pega 50 mil, 100 mil reais, porque trabalhou todos os anos e foi juntando dinheiro. Aí quando ele sai, ele pega todo o dinheiro. Quando não tem filhos, para o dinheiro ir para os filhos, porque senão o dinheiro vai para a família. Aqui no Brasil, você pode trabalhar, você pode estudar, tem todo o trabalho de ressocialização, tem cultos, tem o campo dos religiosos que podem fazer o trabalho de ressocialização. Se você quiser fazer um curso, estudar lá, tem alfabetização lá dentro, tem curso lá dentro. Você pode trabalhar nas fábricas, lá dentro tem fábrica aqui no Brasil. Lá na Argentina não é nada. Não tem nada, só cacete. A vida é feita de escolhas. Vamos ver todos que estão presos? A lei aqui, ó, do Wellington Firmino, de 35 anos, que debochou de Alexandre de Moraes, falando que vem me pegar na Argentina antes de ser preso, e agora tá pedindo, pelo amor de Deus, venha me pegar, Xandão. Além dele, tem esses outros aqui, ó. Tem a Ana Paula Souza, 36 anos, condenada a 14 anos de prisão. Ela diz que foi ameaçada de morte na cadeia argentina. Falta atendimento médico para tratamento de hipotiroidismo que elas têm, já foi roubada e que a comida é insuficiente. Resumo, passam fome. Passam fome. E tem que se sujeitar a uma situação humilhante, degradante. Tem mais. Jorge Borges, 46 anos, condenado a 13 anos de prisão. Ele diz que ficou numa cela de 2 metros por 1,40 e só tomava banho a cada 5 dias. Tratamento 5 estrelas. Só que no sentido negativo. Lá. André, Javier Milei, Andréia, amigo de Bolsonaro, não vai ajudar esse povo? Daqui a pouco eu vou te explicar o que Javier Milei falou. Vai pegando o código.
Joel Guzmão de Oliveira, 47 anos, condenado a 16 anos de cadeia, não tem nenhuma manifestação dele. E o Rodrigo Ramalho, 35 anos, condenado a 14 anos de prisão. Ele diz que a cadeia na Argentina não tinha banho de sol, não tem banho de sol, que a comida e os cuidados médicos também não tem, é insuficiente e está machucado sem atendimento. É o que o Rodrigo aqui também falou sobre a cadeia argentina. E eu fiz questão de colocar do lado essa foto aqui, ó, sem anistia, lugar de golpista na prisão, notadamente dos cabeças, da liderança, que até agora não está na cadeia e que está pedindo anistia agora para eles. Coloca aí já, sem anistia. E se você tiver misericórdia, pede aí, Xandão, vai lá pegar eles. Ô, Xandão, Xandão, vai lá pegar eles. Eles estão pedindo, pelo amor de Deus, Xandão, vem pegar nós. Pelo amor de Deus, né? E Javier Milei, Andréia? Javier Milei pode fazer alguma coisa? Não pode fazer nada. Ué, mas... Ué. Javier Milei é presidente da Argentina, Andréia? Sim, só que tem lei. Tem lei que Javier Milei não pode desobedecer, senão ele é caçado. Tem Constituição que tem que ser respeitada, senão ele é caçado também. E lá tem as leis. Foragido é foragido. E entre o Brasil e os Estados Unidos, tem leis internacionais de reciprocidade, notadamente na questão criminal. Se uma pessoa apronta aqui no Brasil, se ela é denunciada, se ela é processada ou se ela é condenada no Brasil e foge para os Estados Unidos, para a Argentina, nessa lei de reciprocidade de acordos internacionais com a Argentina executa lá, prende lá. Até passar o processo de extradição, finalizado o processo de extradição, ele expulsa essas pessoas e entrega para a Polícia Federal aqui. E eles estão desesperados para que todo esse trâmite seja rápido, para que eles possam vir para Papuda, os homens, e a mulher para a colmeia. Só que existe uma tramitação. E essa tramitação não é rápida. Enquanto isso, eles vão sofrer e padecer lá na prisão da Argentina. E a Polícia Federal está fazendo um pente fino na Argentina para localizar foragidos e para denunciar para a polícia argentina, para que sejam presos. Mas muitos foragidos que estão na Argentina já estão, saindo fora da Argentina. Eles estão fazendo pesquisa já, imagino eu, para ver qual que é a cadeia menos pior para ir para aquele país. Por quê? Vão ser pegos. A maioria vai ser pega, gente. E vai ter que pagar pelo que deve. Entende? E não adianta tentar fugir. E tem essas aqui também, que eu quero te mostrar. Aqui, Saiba quem são as foragidas do 8 de janeiro presas ao entrarem ilegalmente nos Estados Unidos. Essas 4 aqui, foragidas, elas tentaram entrar lá nos Estados Unidos. Todas condenadas. Uma foi condenada a 1 ano de cadeia só, porque não aceitou fazer o acordo de não persecução criminal, que é um tipo de anistia. Você reconhece que errou, você pede desculpa, você se arrepende, você faz um curso para entender o que é democracia. Se tiver dinheiro, for solvente, tiver dinheiro, paga uma multa. Se não tiver, não precisa pagar. Enfim, aí você sai sem responder nada. Você não tem ficha corrida, você não tem antecedente, você não tem nada. Não quis fazer o acordo de não persecução criminal, que só quem pode ofertar é o titular da ação penal, que é Paulo Gonet. Não quis. Aí, junto com as outras aqui, as outras pegaram penas pesadas. 17, 14 anos de cadeia. Aí, o que elas fizeram? Vamos lá entrar nos Estados Unidos, porque Donald Trump vai nos ajudar. Porque Donald Trump, que nem Javier Milei, né? Tá ajudando. Donald Trump, tal coisa, tiro, porrada e bomba. Amigo, amigo do Bolsonaro, mentira, conversa pra boi dormir e tocar gado. E tá tocando, né, pelo jeito. De novo pro matadouro. Aí elas foram tentar entrar nos Estados Unidos. Foi pega pela polícia de imigração. E a cadeia lá da imigração, meu querido, minha querida,
Se brincar, é pior do que a papuda. É, André? É. Porque são tratados como bandidos mesmo e não tem nem aí segurança máxima. Pode nem olhar para polícia, para o agente penitenciário. Que entendeu? O pau... E a gente não tem acesso a elas. Porque lá é pior do que a Argentina. E com certeza elas devem estar pedindo lá, Xandão, pelo amor de Deus, pega nós. Xandão, tira nós daqui, pelo amor de Deus. Com certeza elas devem estar do mesmo jeito, ou um pouco pior do que os que estão presos lá na cadeia da Argentina. Gente, lascadas e abandonadas. Enquanto isso, aqui no Brasil, eles tentam aprovar e dar andamento a um projeto de lei que não vai. Presta atenção que eu vou falar para você. Não vai ser aprovado. Por quê, Andréa? Por quê? E eu vou dizer por quê que não vai ser aprovado o PL da anistia. Porque não é para esses foragidos. Não é para Débora. Não, André, não. Se fosse, eu vou dizer uma coisa para vocês, podia ser aprovado. Mas não é para Débora. Não é para esses foragidos. É para Bolsonaro. Porque o que eles fizeram? Eles engordaram demais o PL. Colocaram lá até a derrubada da inelegibilidade de Bolsonaro. Aí eu te pergunto, vai passar? Não vai, gente. Agora eu não vou mentir para vocês. E eu quero que você, patriota, ou patriota de Araque, gadinho, eu quero que você entenda isso. Coloque uma coisa na sua cabeça. Se esse PL da anistia fosse para a Débora, para aqueles lá que foi para o 8 de janeiro e tal coisa, que foi usado, manipulado, levado para um matador e se lascaram, podia ser aprovado. Mas como é para Bolsonaro, que eles colocaram coisa demais lá, gente demais lá, colocaram até para cair a inelegibilidade de Bolsonaro, decidida por 2 decisões do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Como eles colocaram para anistiar Bolsonaro e os cabeças, não vai passar. Pode segurar aí. Não passa nem na Câmara de Deputados Federais. Ontem eu me debrucei para ler o projeto. Eu não disse isso ainda para vocês, pois agora eu estou dizendo. Esse PL não passa nem na Câmara de Deputados Federais. Porque é para Bolsonaro e os generais e os milicos e os delegados Anderson Torres e o PRF Silvinei Vasquez, é para todos eles. Inclusive derrubando a inelegibilidade de Bolsonaro, que foi estabelecida por uma outra corte, que não é nem o Supremo Tribunal Federal, que é o Tribunal Superior Eleitoral. 2 condenações. Por isso que eu digo e repito, não passa nem na Câmara de Deputados Federais. E você, patriotário, está sendo enganado de novo. Está sendo levado para manifestação pedindo anistia. E está sendo enganado de novo, porque é anistia para Bolsonaro, e por isso não vai. Se tivessem feito um PL enxuto, só para a galera do 8 de janeiro, que não tivesse feito o terror também, porque quem fez o terror não tem jeito também não, não vou mentir. Para quem não tivesse feito o terror, tinha anistia, era aprovado. E o Supremo Tribunal Federal não ia criar nenhum embaraço, nenhuma situação para barrar, nem declarar inconstitucional. Mas como esse PL tem endereço certo e determinado, que é para Bolsonaro e os cabeças da organização criminosa que tentou um golpe de Estado, esse PL não vai ser aprovado. E é um instrumento de manipulação de massas novamente, leia-se, de manipulação dos patriotários novamente, levando eles novamente para o matadouro. Não vou mentir. Uma vergonha. Foram usados, lascados e abandonados no 8 de janeiro. E estão novamente sendo usados, vão ficar lascados e serão abandonados novamente.
Só que tem um porém, minha avó sempre me ensinou. Errar humano, continuar no erro é burrice. Tudo tem limite, inclusive para burrice. Então acorda para a vida. Acorda para a vida que dá tempo. Enquanto isso, Gilmar Mendes entregou o jogo e falou do que se refere esse PL da anistia, que é exatamente o que eu estou a lhe explicar. Olha o que Gilmar Mendes fala aqui. Gilmar Mendes desmascara Bolsonaro nos Estados Unidos e enfurece bolha extremista. Olha o que ele disse sobre o PL da anistia. A proposta, que segundo ele é uma espécie de manobra que disfarça uma outra intenção, a de livrar Bolsonaro da cadeia por sua tentativa de golpe, usando como desculpa o ato isolado ocorrido em 8 de janeiro, que foi apenas o ponto final da empreitada golpista. É só uma desculpa para livrar os chefes, para livrar os cabeças. Por isso que eu digo e repito que não será aprovado. Vamos ver aqui, meu lindo e minha linda. Toca no like e bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. E não tem ninguém melhor do que Alexandre de Moraes para ser ouvido nesse momento. Alexandre de Moraes, ele sim, está com sangue nos olhos. E ele sim, não vai deixar barato. E quando eu falo ele sim, sempre é importante reiterar que tem todo um contexto. Polícia Federal antes, PGR antes e também todo o Supremo Tribunal Federal, cuja divergência, quando tem, André Mendonça e Nunes Marques, mas na maioria dos casos é só André Mendonça. Então não é Alexandre de Moraes, é tudo. O Alexandre de Moraes a gente fala porque ele pegou no chifre do capeta, de fato e de verdade, e botou ordem na casa. Mas tudo é chancelado pela investigação da Polícia Federal, denúncia do PGR e concordância dos outros ministros, na sua grande maioria esmagadora. Fala, Xandão. Reiteradas vezes querem ameaçar a democracia brasileira. Essa antiquíssima mentalidade mercantilista que une o abuso do poder econômico, que só visa um lucro, com o autoritarismo extremista de novos políticos, volta a atacar a soberania do Brasil, volta a atacar a justiça eleitoral, com a união de irresponsáveis mercantilistas ligados às redes sociais, com políticos brasileiros extremistas. A justiça eleitoral não se abala, a justiça eleitoral continuará defendendo a vontade do eleitor contra a manipulação do poder econômico das redes sociais, algumas delas que só pretendem o lucro, que reiteradas vezes... E detalhe, toda essa estrutura que circundava especialmente Bolsonaro, de rede social, de milícias digitais e tal coisa, você está percebendo que só está caindo? Está caindo, né? Tá. Por quê? Porque acabou o cartão corporativo. Cadê o cartão corporativo? Cadê o Faz-me Rir, a mamata que bancava inclusive influenciadores digitais? Só ficou uma galera restante aí. A maioria saiu fora, né, Jovem Pan? Né, Jovem Pan? Por que será, André? Então, porque acabou, né? Aí acabou. Entendeu, meu querido? Aí o que ele faz? Aí resta os extremistas. Aí tá ficando a cada vez mais um grupo mais isolado e menor de extremistas, golpistas, não é? E daquilo que dá ainda. Você tá entendendo, meu querido? E a máscara do bolsonarismo e da extrema-direita no país só está caindo a cada dia e sendo revelada o que foi, o que é e o que pode ser.
o que foi uma tentativa de golpe gravíssima, que se tivesse sido exitosa, já começaria matando Lula eleito, vice-presidente eleito e presidente do Tribunal Superior Eleitoral à época, Alexandre de Moraes, e ministro do Supremo Tribunal Federal concomitante, Alexandre de Moraes. Seria uma sangria, seria sangrenta esse golpe de Estado se tivesse dado certo. Você entende, meu querido? Gravíssimo. Isso é o que seria. O que é hoje? Denunciados, estão no banco dos réus, denunciados e vão responder pelos seus crimes. E o que pode ser? Se não tiver a justiça, voltarão mais violentos e organizados por uma tentativa de golpe pior daquela que teve e que nós vivenciamos. Por isso que não haverá anistia. E eu quero, inclusive, antes de mostrar uma vergonha aqui em relação a um advogado que foi preso um advogado bolsonarista. Vou te mostrar que vergonha essa situação. Mas antes eu quero ouvir o Carlos Zaratini aqui. Vale a pena. Essa história de anistia para o Bolsonaro e para todos aqueles que estão presos por causa do 8 de janeiro, a gente tem que explicar direito. Eles querem anistia para quem quebrou a Praça dos Três Poderes numa tentativa de golpe. Um golpe que já vinha sendo arquitetado há muito tempo. Desde 7 de setembro de 2022. O Bolsonaro fazia declarações contra as urnas eletrônicas, ele queria acabar com as eleições e depois que perdeu, queria impedir a posse do presidente Lula. Nada disso aconteceu. Eles fizeram tudo aquilo, acabaram presos e agora o Bolsonaro processado. Até os corredores do Congresso sabem que aqui não vai ter anistia. E não vai ter anistia, sabe por quê? Pesquisa Datafolha mostrou 52% querem o Bolsonaro preso. Ou seja, o povo brasileiro não quer dar moleza para golpista. E é por isso que não vai ter anistia. Agora, o povo do Bolsonaro está pressionando os deputados para que eles apoiem a anistia. E nós temos que cobrar dos deputados que eles façam aquilo que o povo quer. Ou seja, cadeia para golpista. Mande para o seu deputado, para o deputado que você conhece, a palavra sem anistia. E detalhe, né? O Sóstenes Cavalcante ontem protocolou o pedido de urgência do PL da anistia. Significa o quê, André, se for aprovada a urgência do PL da anistia? Que ela não passa nas comissões, nos debates, né? Nas comissões, que vai direto para aprovação ou não no plenário. Só que eu já disse e vou repetir para vocês. Quem estabelece essa tramitação em urgência ou não, colocando em urgência ou não é os deputados com as 260, parece, assinaturas que obtiveram. É o presidente da casa. Sempre explico para vocês que quem tem a pauta é o presidente. Seja o presidente do Supremo, Luiz Barroso, tem a pauta. Seja no TSE, a presidenta Carmen Lúcia, que tem a pauta, é ela que decide o que vai e o que não vai ser analisado, entende? E na Câmara de Deputados Federais é Hugo Mota, ele que decide a pauta, o que vai e o que não vai ser analisado, o que vai ter tramitação e o que não vai ter tramitação. E eu te pergunto, daqui a pouco eu vou te mostrar, e eu te pergunto, Hugo Mota vai colocar em urgência o PL da anistia de Bolsonaro, que significa, inclusive, derrubar a inelegibilidade de Bolsonaro? Ele vai colocar? O que você acha? Daqui a pouco eu te mostro. Antes de te mostrar, eu quero te mostrar essa vergonha no crédito, no débito e no Pix, né, Nicolas? Advogado que usa as redes para chamar Lula de corrupto é preso por esquema de vazamento de sentenças. Cheio de bravata, fazendo vídeo e tal, falando que Lula é bandido, não sei o quê, não sei o quê. O advogado Tiago Marcos aqui foi preso pela Polícia Federal. Ele é servidor público, ele é sobrinho do governador do Tocantins, que deve ter conseguido uma mamatinha para ele no tribunal, né? Porque ele é assessor do tribunal. Aí o que a Polícia Federal descobriu? Um esquema de vazamento de informações sigilosas dele para terceiros de processos que não poderiam vazar.
que servidores ali dentro tinham que manter o sigilo. O que ele fazia? Ele pegava informações sigilosas, segundo a Polícia Federal, pegava informações sigilosas e vendia. É a venda de informações sigilosas sobre tramitações de processo, situações de processo que não podem ser deflagradas. Ele vazava. Pegou o código e atacava Lula e dizia que Lula era corrupto. Bolsonarista aqui, ó. Vocês já perceberam que não salva um? Não salva um, gente. Esse povo é uma hipocrisia, um falso moralismo, tudo bandido e corrupto. Só que para esconder, né, a bandidagem deles, aí é bom atacar alguém, né? Aí quem que eles escolhem atacar? Lula. Aí pega e escolhe atacar Lula. Vamos mostrar aqui essa situação? É bom a gente ver, né? Ver para crer. Olha a situação todinha aqui, saiu no J10, né? No jornal aqui das 10 da Globo News. Vamos ver juntos. Os agentes prenderam Tiago Marcos Barbosa. Ele é advogado e sobrinho do governador do estado. Ele é alvo de uma nova fase da operação que investiga um esquema de vazamento de decisões judiciais no Superior Tribunal de Justiça. O pai do Tiago, Goianir Barbosa, também foi preso durante a operação, depois que a Polícia Federal encontrou uma mochila com R$22 mil na casa dele. Veja que escândalo. O procurador de Justiça, Ricardo Vicente da Silva, foi alvo de buscas. De acordo com a PF, foi identificada uma rede clandestina de monitoramento, comércio e repasse de informações sigilosas sobre o andamento de investigações supervisionadas pelo STJ. O vazamento dessas informações acabava frustrando o andamento de várias operações policiais. Bom, a defesa de Ricardo Vicente da Silva não quis se manifestar. Então, meu querido, não salva um. E olha aqui, foi vazar informações ainda do Superior Tribunal de Justiça. Tá lascado. E ele tinha um cargo de confiança. Quem conseguiu o cargo de confiança? Eu não sei. Mas como ele é sobrinho de governador do Tocantins, tem toda essa situação de conseguir cargos de confiança dentro da administração pública. Você tá entendendo? Para passar uma vergonha dessa, né? Era um borra-botas, papaizinho que tem serviço porque foi indicado por político, senão nem tinha. Porque tem gente que tem cargo de confiança por mérito. Não vou mentir. Tem gente que tem cargo de confiança por mérito, porque a pessoa é técnica, é competente. Agora, o que mais tem, também não vou deixar de falar a verdade. Agora, o que mais tem é gente ligado a políticos que conseguem o cargo lá, onde o cara ou a cara é incompetente. Não sabe patavina nenhuma. Entra lá dentro só para atrapalhar os servidores públicos concursados, que sabe fazer o serviço e tem que aguentar o mala sem alça porque tem indicação política. Porque se o servidor público ainda se levantar contra aquele que tem cargo comissionado de indicação política, o servidor público ainda é perseguido. No CRAD, no débito e no Pixel. Só tem emprego, borra-botas, porque o tio deu. Tome-lhe vergonha na cara. Quem é você para falar de Lula? Que começou lá embaixo e virou presidente da República. Inveja, né? Inveja? Não, só pode ser inveja. Estudou, formou em direito, pegou a AB e é burro. Ah, você vai me desculpar, mas não, tem coisa que tem que ser dita. Ah, vá te lascar. Ah, pá. Não salva um, ô meu pai. STF tem 3 votos para barrar a tentativa de afastar Moraes e Dino da ação do golpe. De novo, Andréia. Você não há de ver que, de novo, eles não cansam. Eles nem inovam no mundo jurídico. Porque, assim, é extremamente interessante quando uma parte, um advogado, tem algo assim e pega um fiozinho e inova no mundo jurídico, inova. Eles não inovam. Eles são tão sem criatividade que eles não inovam. Fica repetindo a mesma coisa que as outras defesas fizeram. Mas por que é isso? É burrice, André? Não, é porque não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Não tem alternativa. As provas são materiais, são robustas. Aí não tem como. Aí o que eles fazem? É mais do mesmo e muito do pouco. Vai dar o quê? Em nada. O advogado do Felipe Martins
foi denunciado por tentativa de golpe pelo Procurador-Geral da República. Aí tem um advogado dele, que é o ex-desembargador Sebastião Coelho. E eu já vou dizer para você, ele vai se lascar com essa defesa dele. A defesa dele já perdeu até prazo. Perdeu prazo, mostrou o trem genérico, sem fato específico, só se lascando. Porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês que é importante. Muitas vezes, um ex-juiz, um ex-desembargador, ele foi um bom juiz, foi um bom desembargador. Aí você acha que ele vai ser um bom advogado. Nem sempre. Porque a dinâmica é outra. O time é outro. Você está entendendo? O trabalho é outro. Aí muitas vezes você contrata um ex-juiz, um ex-desembargador como advogado, achando que vai ser bom. Um tiro no pé. O time é outro. A dinâmica, o olhar é outro. E é o que está acontecendo aqui. Aí o ex-desembargador Sebastião Coelho, advogado Felipe Martins, aí o Supremo Tribunal Federal dá a tunda nele. Tunda, o que é isso, né? Dá uma pancada nele porque dá uma aula para ele. Você perdeu o prazo tal, a sua defesa, você apresentou fatos genéricos, tem que ser fatos específicos. Aí ele fala que é perseguição. É porque não está acostumado. Ele estava na perspectiva de desembargador. Fazia, às vezes até errava, ó, passava pano, deixa para lá. Advogado não, querido. Advogado errou, se lascou. Lascou com o cliente. Perdeu o prazo, se lascou. Desembargador não, perdeu o prazo. Não, vou abrir o prazo aqui, porque eu preciso de um prazo a mais. Abre de novo. O advogado não abre, o advogado perdeu o prazo, se lascou. Ou seja, lascou o cliente. Então aqui está lascado no crédito, no débito, no Pix. E para saber disso não é difícil. Basta você ler a decisão de Luiz Barroso. Porque entrou aqui com o mesmo pedido de Bolsonaro, que foi decidido pelo plenário do Supremo, e o mesmo pedido do Braga Neto, que já foi decidido pelo plenário do Supremo, por 11-1, que não vai ter o afastamento nem de Flávio Dino, nem de Cristiano Zanin, nem de Alexandre de Moraes. Entrou com a mesma coisa, mas do mesmo é muito pouco. Por quê, André? Adivinha por quê? Não tem para onde correr, a não ser passar o mel no bigode do cliente. Entendeu? Pegou o código, pega o código, pega o código. Tá lascado. E você conta, eu conto. Não vai afastar. Já foi decidido pelo plenário. Só um que decidiu para afastar Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Que foi quem? Adivinha quem? Adivinha? Não, eu quero que você fala. Escreve aí, eu vou ficar falando sozinho aqui não. Eu quero que você se participe. Seja interativo, participante, resistência. Reage, vão para cima. André Mendonça. Só André Mendonça. Então isso aqui é chovendo molhado, gente. Entendeu? Aí daqui a pouco tá fazendo vídeo aí, perseguição, o Supremo, e deu uma pancada na decisão do Luiz Barroso, dando uma aula de processo pro desembargador Sebastião Coelho. O que eu acho? Eu acho é pouco, porque esses aqui não serão afastados do julgamento dos golpistas do 8 de janeiro. Não serão. Ah, meu pai, é cada coisa. Olha aqui, gente. MP, Ministério Público denuncia Pablo Marçal por atacar Tabata Amaral com fake news sobre morte do pai. Ataque foi feito em julho do ano passado. Promotor pede reparação por danos causados à honra da então pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Não estou sabendo disso não, Central. O que aconteceu? Pois é. O Pablo Marçal, mentiroso que é, já foi condenado já, gente. A pagar bolos, por exemplo, bolos, por mentira. Então é mentiroso, segundo a justiça. Ele falou que o pai dela morreu porque a Tabata Amaral tinha abandonado ele. Foi para os Estados Unidos, porque ela ganhou uma bolsa em Harvard. Aí disse que tal coisa. Tudo mentira, gente. Nunca abandonou, sempre deu suporte para o pai. E ele mexeu com uma coisa tão doída para a família, que foi a morte do pai, né, da Tabata. Não tem escrúpulos, sabe? Não tem escrúpulos, não tem o mínimo de sensibilidade. E depois diz que é de Jesus.
Eu fico pensando, se não fosse de Jesus, o que esse povo faria? Misericórdia. Vai pagar agora, né? Vai se lascar e vai ter que pagar. E o que eu acho? Eu acho é pouco. E eu acho pouco mesmo. Eu acho pouco. Não tinha que ser só dinheiro, não. Tinha que ser mais coisa. Porque é muito pouco. Ofende a honra da pessoa e depois lasca tudo. Fica chato, fica chato. O Gilmar Mendes, né, tava em Harvard, no evento de Harvard. Aí ele não aguentou, né? Ontem eu mostrei para vocês, ele falou do Bolsonaro, falou da tentativa, falou da democracia, ele falou da competência do Supremo Tribunal Federal de interpretar a lei, não é de dizer o que é constitucional, o que não é inconstitucional, eu te mostrei isso ontem. Mas teve uma outra faceta que ele falou. Ele mais ou menos chamou Sérgio Moro e Bolsonaro de burro. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Ou quis dizer não, que ele disse, entendeu? E eu acho que ele não mentiu. Eu tô achando que ele não mentiu. Quando o Bolsonaro pegou e colocou Sérgio Moro para ministro da Justiça. Aí os dois teve um entreveiro, tipo Trump e Elon Musk. Vai ter daqui a pouco, e Elon Musk já vai vazar. Aí o que ocorre? Teve um entreveiro e Sérgio Moro saiu fora. Sérgio Moro, aquele que prendeu Lula. Isso, você entendeu agora? O juiz que prendeu Lula para não participar do pleito eleitoral de 2018, que ia derrubar Bolsonaro nas eleições, o juiz que prendeu Lula para não participar do pleito eleitoral ganhou o prêmio, teve o pagamento dele. Foi ali nomeado ministro da Justiça de Bolsonaro. E nos bastidores tinha a conversa e a fofoca de que Bolsonaro ia indicar Sérgio Moro como ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí os dois foi lá e teve um entreveiro, porque cada um é mais bicudo que o outro, cada um é mais arrogante, metido e, segundo Gilmar Mendes, burro do que o outro. Aí teve um entreveiro e Bolsonaro, deu... O menino pediu para sair, para não ser expulso. E Sérgio Moro, então, cortou e saiu fora de ministro da Justiça e brigou com o Bolsonaro e perdeu a chance de virar ministro do Supremo. Mas que teve o pagamento dele? Teve, né, gente? Só não vê essa patifaria desse golpe judicial de Sérgio Moro de 2018 quem não quer. O juiz que prende Lula é o juiz que logo que Bolsonaro ganha as eleições vira ministro da Justiça com conversas de que poderia ser indicado ministro do Supremo Tribunal Federal. E por que não foi, Andréia? Porque é dois bicudo. É dois bicudo. Se não tinha sido e tinha virado ministro do Supremo Tribunal Federal, Sérgio Moro. Graças a Deus, Jesus nos livrou. E Jesus tem nos livrado, né? Como nos livrou em outubro de 2022 do inominável e do inelegível. Nossas orações foram ouvidas, porque eu orei. Não vou mentir, eu orei. Minhas orações foram ouvidas, e a sua? Nos livrou do inelegível e inominável, daqui a pouco presidiário Bolsonaro, em 30 de outubro de 2022. O primeiro presidente da República que não conseguiu se reeleger. Jesus é muito bom. E ele realmente ouve as nossas orações. Agora tem gente aí que está perguntando por Jesus até agora. Que Jesus é esse seu? Que nunca ouve suas orações? Vocês perde a Jesus falando, eu tô te livrando, eu sei lá, Jesus, Bolsonaro 2026, Bolsonaro 2026, deixa de ser besta. Jesus já ouviu as orações há muito tempo e já tá te dando livramento. Enquanto isso, ele chamou os dois de burro. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu não vou ver essa sozinha, não. Será que tá certo? Será que tá errado? Ô, Gilmar Mendes, olha o decoro, Gilmar Mendes, olha o decoro, Gilmar Mendes. Ô, meu pai. Um dia me contou, lá num despacho no gabinete, que esteve com Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno. E disse, naquele estilo que ele fala, agora nós precisamos de alguém, porque no Brasil as pessoas achavam que Moro soubesse direito. Ele não sabia direito. Mas as pessoas que não estavam informadas imaginavam que ele soubesse direito. Então, Paulo Guedes disse para o Bolsonaro, devemos buscar alguém para implementar law and order, sempre usando expressão em inglês. E Bolsonaro autorizou, ele foi buscar Moro lá em Curitiba.
Aí eu disse, pare nesse ponto da narrativa. Não prossiga. O ministro ficou assim assustado. Falei, porque muitos amigos meus no Congresso dizem que talvez o governo dos senhores não prossiga, não tenha futuro. Talvez isso seja a sua melhor parte da biografia, ter tirado Moro de Curitiba. Posteriormente, a vida me propiciou uma outra cena. Eu vou um dia ao Palácio do Planalto e encontro Bolsonaro. Bolsonaro assim disse, ministro, a gente errou muito, fizemos muita besteira. Você vê, eu nomeei o Moro. Eu falei, presidente, talvez seja o seu maior acerto. Primeiro, ter nomeado o Moro, depois ter devolvido ele ao nada. Pronto. Ele fala baixo, né? Tira o microfone e fica baixo. Mas vou te explicar. O ministro da Economia, que inclusive está sumido, né? De Bolsonaro, Paulo Guedes, chegou para Gilmar Mendes, chegou para Bolsonaro e falou assim, Bolsonaro, nós temos que arrumar um ministro da Justiça que defenda de fato e verdade a lei e a ordem. Falou em inglês, né? Lord Ordem, Low Ordem, Land Ordem. Aí ele falou assim, uai, um que defenda a lei e a justiça, né? Tem que ser entendedor da lei e da justiça. Aí falou, então Sérgio Moro. Aí Bolsonaro encontrou com, num dos corredores do poder, Bolsonaro encontrou com o Gilmar Mendes. Aí Bolsonaro falou sobre isso. Aí Bolsonaro falou, olha, você quer alguém que entenda de lei e de justiça? Não é Sérgio Moro, não. Sérgio Moro não entende muito, não. Aí passou um tempo, Bolsonaro, mesmo assim, colocou Sérgio Moro como ministro da Justiça. Colocou o Sérgio Moro como ministro da Justiça e depois encontrou novamente nos corredores com o Gilmar Mendes. Aí Bolsonaro foi o maior erro que eu cometi de ter colocado o Sérgio Moro no ministro da Justiça. Aí Gilmar Mendes falou, não, esse foi o seu maior acerto que você fez em todo o seu governo. Foi tirar Sérgio Moro da 13ª vara, tirar do judiciário. Foi o maior acerto que você já fez. E o segundo maior acerto que você fez foi depois voltar ele para o nada. Porque aí ele perdeu o cargo, ele não podia voltar a ser juiz e ficou sem nada. A posteriori que ele conseguiu ser eleito senador. Infelizmente, hoje é senador. Mas segundo Gilmar Mendes, o maior acerto de Bolsonaro, se é que teve mais algum, acredito que não, foi ter tirado o Sérgio Moro do judiciário e depois ter mandado ele embora. E que no frigir dos ovos os dois são iguais. O que são o quê, André? Burros no crédito, no débito e no pixel. Entendeu, meu querido? Gilmar Mendes está errado? Você que vai dizer. Eu tô desconfiada. Que não está errado, não. Enquanto isso, olha a diferença da esquerda e da direita. Esquerda. Governo Lula deve prever salário mínimo de 1.627 em 2026. Valor vai constar em projeto de diretrizes orçamentárias o ano que vem, com o índice da inflação embutido para aumentar um pouco mais e parte do crescimento do produto interno bruto, ou seja, com valor real, diferente de Bolsonaro, que durante os 4 anos não deu aumento no valor real do salário mínimo nenhum ano. Essa é a esquerda. E a direita? Olha o que o Armínio Fraga falou. Defende o congelamento do salário mínimo por 6 anos. O ex-presidente do Banco Central, durante o segundo governo do FHC, Fernando Henrique Cardoso, afirmou que medida é necessária em razão de gastos públicos descontrolados do Brasil. Aí ele disse que tem que congelar o salário mínimo por 6 anos. Isso aqui é direita. Congelar o salário mínimo significa que vai congelar também aposentadorias e pensões do INSS. Congelar o salário mínimo por 6 anos. A direita, quando ela pensa em cortar, ela só pensa em cortar no lombo do trabalhador e do mais pobre. Essa é a diferença. Eles nunca pensam em cortar imunidades parlamentares de entidades religiosas. Nunca pensam. Porque ali está embutida uma elite que manipula massas. Pegou o código?
Não é uma elite, muitas vezes, apesar que hoje em dia tem elite, né? Que tem jatinho, né, Silas Malafaia? Que tem isso, que aquilo, mas é uma elite que manipula massas. Então, eles não pensam em cortar imunidades parlamentares, imunidades tributárias. Eles não pensam em cortar isenções tributárias. Não, por quê? Porque a maioria é do agro, é a elite da elite, que a maioria que tem isenções. Não pensa. Só pensa em tirar no lombo do trabalhador e do mais pobre. Gente, isso aqui é um escárnio. O cara falar em congelar R$1.000 e poucos por 6 anos. O que ele quer? Que o aposentado e que o pensionista passe fome. Que o trabalhador passe fome e volte para o nível de miséria. Humilhado. Ele quer que a galera do BPC se lasque, porque também congela o BPC, o benefício de prestação continuada, que é pago para a pessoa idosa que não tem nenhum recurso a partir dos 65 anos de idade para não morrer, que é pago para a pessoa com deficiência que não tem condições para o trabalho, pobre também. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é a diferença da direita e da esquerda. Você entender bem facilmente um exemplo concreto. Inclusive, o deputado distrital, Chico Vigilante, que a gente gosta muito e sempre traz aqui, falou sobre esse escárnio. Olha o que o Chico Vigilante fala. Já viram que coisa absurda? Enquanto o Supremo Tribunal Federal barra a discussão de um processo sobre pejotização, aquele contrato de PJ, onde o trabalhador não tem absolutamente direito a nada, né? Aquilo é uma vergonha. Mas o Supremo se mete, barra as decisões que a Justiça estava tomando em benefício dos trabalhadores. Mas aí vem o Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central no governo do Fernando Henrique, que é um expoente da direita brasileira, defendendo o congelamento do salário mínimo por 6 anos. Vou repetir. O Armínio Fraga está defendendo o congelamento do salário mínimo por 6 anos. Hoje tem uma lei do presidente Lula que faz com que o salário mínimo cresça acima da inflação. Durante o governo do Capiroto, o salário mínimo cresceu abaixo da inflação. 4 anos de perda que o trabalhador teve. Perca que o trabalhador teve no governo do Capiroto. E agora o Armínio Fraga, que representa o pensamento da maioria do empresariado da direita brasileira, está propondo o congelamento do salário mínimo por 6 anos. São 80 milhões de trabalhadores que serão prejudicados. Inclusive aqueles que ganham salário mínimo. Aposentado que ganha salário mínimo. Você já pensou, você aposentado que ganha salário mínimo, ficar 6 anos recebendo o mesmo valor que você está recebendo agora? Isso é uma atitude criminosa. É por isso que 2026, nas eleições, a gente tem que eleger o Lulinha novamente. Para não permitir que essas águias venham atrapalhar a vida dos trabalhadores. Presta atenção em quem você vai votar em 2026. Isso é muito grave, essa proposta do Armínio Fraga, que não é só dele. Esse é o pensamento da Faria Lima, é o pensamento dos investidores, dos financistas brasileiros. Portanto, tome cuidado na hora de votar. Não podemos permitir que isso venha acontecer no nosso país. Um abraço do Chico Vigilante. Falou tudo. E essa é a diferença, gente, de um governo de esquerda para um governo de direita. O governo de direita, ele é o neoliberalismo. Ele pauta pela liberdade. Liberdade para lascar com o pobre e com o trabalhador. Aí o governo tem que interferir, aí se lasca. Por quê? A parte mais fraca sempre vai se lascar. E num Brasil que tem uma desigualdade social escochante, gritante, vexatória, e uma concentração de renda humilhante, onde 1% detém quase 70% de toda a renda do Brasil, como que o governo vai interferir? Se não interferir, o Brasil volta para a escravidão. E é isso que a direita parece que quer. O de esquerda, ele prioriza o princípio da igualdade.
trazer justiça social, trazer igualdade, distribuição de renda, geração, distribuição de empregos, ter acesso à educação, a trabalho, a oportunidades. Porque a pessoa, quando nasce num berço pobre, ela não tem oportunidades. E não é porque ela não quer, não. É porque ela não tem. Ela nem pensa no futuro dela, ela tem que pensar no hoje, para ver se tem a comida hoje. Você está entendendo? Então, é essa a diferença de um governo de direita para um governo de esquerda, basicamente. E o governo de esquerda interfere, sim, para tentar trazer justiça social. Um grande exemplo disso, Andréia, é a questão do salário mínimo. Aumento real todos os anos. É a questão do imposto de renda, que Lula agora já mandou o projeto para estabelecer isenção de imposto de renda para quem ganha pouco. Quem ganha até R$5.000 não pagar imposto de renda. E quem vai compensar isso? A elite, quem ganha de 50 mil a 150 mil reais por mês. É que vai pagar a conta. Distribuição de renda. Ou melhor, equilíbrio nas rendas. Trazer um pouco de igualdade, de equilíbrio nessa injustiça social, nessa concentração de renda vexatória, humilhante. Essa é a diferença. Você é de direita ou você é de esquerda? Porque o que tem de pobre, que diz que é de direita e não sabe nem o que é isso, tem um monte. Por quê, André? Porque acredita. Ai, de esquerda é tudo depravado. Ai, de esquerda é do capeta, é do demônio. Ai, a esquerda é comunista. Eles fazem isso exatamente para enganar você. Para você continuar sendo serviçal, sendo ali humilhado por eles da direita, onde te usam notadamente durante o pleito eleitoral e depois te descartam. E tudo que tiver a seu favor, eles votam contra. Mas na hora te abraça, depois, meu filho, não quer nem saber de você. Odeiam pobres e trabalhadores. Trabalhadores até gostam, quando é para produzir a riqueza. Porque o trabalhador produz a riqueza, mas não usufrui da riqueza. Toda parte fica com quem? Com a elite. Aí nessa parte até que eles gostam um pouquinho, mas desde que seja mudo e calado e faça o trabalho sem reclamar. Agora de pobre, que se lasque. E eu vou perguntar de novo, depois dessa explicação. Você é de direita ou você é de esquerda? Acorda pra vida. Acorda pra vida. Vamos falar, né? Porque eles falam muito em Jesus. E se Jesus voltasse hoje? Jesus, você acha que ia ser de esquerda ou de direita? Se Jesus voltasse hoje, você acha que Jesus ia ser de direita ou de esquerda? Você já leu a Bíblia? Quando um rico chegou para Jesus e falou assim: Senhor, Senhor, o que eu posso fazer para te seguir? O que Jesus disse para ele? Vende tudo que tem e dê aos pobres o dinheiro. Dê tudo que tem aos pobres. Vende tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres. Aí você pode me seguir. Aí eu vou te perguntar novamente, se Jesus voltasse hoje, ele ia ser de direita ou de esquerda? Misericórdia. Se você tem um pão, divide ele e dá para o necessitado. Jesus falou isso. Pega o pão, ele dividia o pão, Jesus, e dava para todo mundo. O que sobrava ele comia. Era ou não era? Era. O vinho, do mesmo jeito, que era a bebida da época. Aí eu vou te perguntar de novo, se Jesus voltasse hoje, ele seria de direita ou de esquerda? Pegou o código? Depois dessa, eu acho que você pegou o código. Pega o código, pega o código. A extrema-direita, se Jesus voltasse hoje, ia colocar Jesus na cruz novamente. Só para fechar o entendimento. Como dizia minha avó, o entendimento. Entendeu, meu lindo, minha linda? Então, por favor. Enquanto isso, a extrema-direita e parte do centrão tenta derrubar Glauber Braga. Greve de fome, Glauber Braga apresenta sinais de fraqueza no 5º dia de jejum. Glauber Braga, deputado federal, já foi cassado pela Comissão de Ética por quebra de decoro parlamentar, dizendo porque ele teve uma reação em relação a um cara do MBL que provocou ele e provocou inclusive a mãe dele que veio a falecer.
foi cassado por isso. Vai ser a primeira vez na história da Câmara de Deputados Federais, no Conselho de Ética, que uma pessoa é cassada por esse fato, por essa situação. Eu vou te mostrar 5 situações em que foi pior do que ocorreu em Treveiro com Glauber e o cara do MBL e que ninguém foi cassado. De soco a chute. E ninguém foi cassado. Ninguém. Teve um deputado que deu um soco numa deputada federal. E ele não foi cassado. E Glauber Braga, agora, já foi cassado pelo Conselho de Ética. Tem recursos, ainda tem que passar pelo plenário para que seja finalizado o processo. Mas, na verdade, ele não está sendo cassado por esse fato que eu acabei de dizer, do MBL. Na verdade, ele está sendo cassado, pelo que tudo indica, por ter se levantado contra o orçamento secreto, segundo Glauber Braga, de Arthur Lira. Por isso que ele está sendo cassado, pelo que tudo indica. Vamos ver aqui que saiu na UOL 5 casos bem piores do que essa situação de Glauber Braga, em que ninguém foi cassado. Saiu na UOL aqui, que eu peguei no Instagram deles. Vamos ver aqui, que eu acho que vale muito a pena a gente ver, comentar e esclarecer essa injustiça que está acontecendo com Glauber Braga. 5, no UOL aqui, ó, UOL Notícias. 5 casos de violência na Câmara em que nenhum mandato foi cassado. Está aqui, Paulo Magalhães, do União Brasil, deputado que propôs cassar Glauber Braga, agrediu escritor na Câmara, com chutes e socos. Não foi cassado e quer cassar, fez o voto principal para cassar Glauber Braga. De parlamentares não aceitou a presença do deputado federal Jair Bolsonaro, do PP do Rio, que não faz parte das comissões e é capitão da reserva do Exército. Neste momento da discussão, o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, disse que Bolsonaro o agrediu na altura da cintura. Os dois tiveram que ser contidos pelo grupo. Houve xingamentos e empurra-empurra. De parlamentar. Você viu claramente, Bolsonaro deu um soco na barriga dele, por baixo. Olha aqui de novo. Não aceitou a presença do deputado federal Jair Bolsonaro, do PP do Rio, que não faz parte das comissões e é capitão da reserva do Exército. Neste momento da discussão, o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, disse que Bolsonaro o agrediu na altura da cintura. Bem aí, ó. Bolsonaro deu um soco na barriga dele. E não foi cassado, né? Se tivesse sido cassado, tinha sido um favor que tinha feito para o Brasil. Não teria, né, a pandemia com 750 mil mortes quase. O deputado Gedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia, agrediu com o soco o deputado José Falcão, do PFL, também na Bahia. A agressão aconteceu no momento em que o plenário votava a medida provisória da reforma ministerial e os deputados da bancada baiana discutiam sobre o governador Antônio Carlos Magalhães. O deputado agressor está desaparecido e a Câmara mandou apurar o caso. Depois de passar pelo serviço médico da Câmara, o deputado José Falcão, que tem 61 anos, fez exame de corpo e delito e registrou queixa na polícia. O deputado agressor, Gedel Vieira Lima, de 35 anos, sumiu. Acredito que é um processo de educação política que se aprimora com o tempo e é claro que a coibição é um dever. Eu quero apenas que a Câmara tome as providências de ordem legal para evitar que fatos deprimentes como esse estejam a ocorrer constantemente. O deputado Gedel Vieira. E esse outro caso aqui, olha, Nobel Moura, do PTB de Rondônia, deu 2 socos no rosto de Raquel Cândido, do PRN também de Rondônia, de Roraima. Olha aqui, deu soco, também não foi cassado. Após discussão, 1929, após discussão, o deputado Simões Lopes disparou 2 tiros contra o colega Souza Filho, que morreu no local. Não foi cassado! E o Glauber? Eita! Cadê a segurança? Eita! Então, todos
esses casos e mais casos que a gente sabe, né, gente? Zambelli está respondendo processo, né, por ter corrido atrás de um jornalista negro com a pistola na mão. Tem investigação contra Gustavo Gaia por desvio de cota parlamentar. Tem o delegado Helder Mário, que deu um soco num visitante na Câmara de Deputados agora há pouco. Tem o da Cunha, delegado também, que tem a investigação e foi até condenado por lesão corporal contra a mulher, bateu na mulher. Tem vários casos. Tem o Chiquinho Brazão, que foi cassado no Conselho de Ética, até hoje não foi cassado pelo plenário, que está recebendo 47 mil reais. Então, assim, é totalmente desproporcional. Totalmente desproporcional o que estão fazendo com Glauber Braga. E, para mim, é perseguição política, sim, porque ele denunciou, especialmente essa situação. Tem outras, de entreveiro de Glauber Braga com Arthur Lira, que era o presidente da Câmara de Deputados Federais. Mas, especialmente, em dezembro do ano passado, Arthur Lira usou de uma manobra para pegar dinheiro de emenda parlamentar e desviar para o seu estado. Era dinheiro que tinha que ir para as comissões, e Arthur Lira desviou para o seu estado, para os seus currais eleitorais. E Glauber Braga fez o quê? Denunciou isso no Supremo Tribunal Federal. E já vinha denunciando o orçamento secreto anteriormente. E mais especificamente esse fato em dezembro agora do ano passado. Então, para mim, isso é perseguição. E Glauber Braga, ele fala que tudo isso que está ocorrendo é perseguição, sim, em decorrência da atividade dele, exatamente denunciando peraí, gente, denunciando, o que é isso, Central? Verifica aí para mim, para se é verdade essa situação. Denunciando o Arthur Lira. Por isso, já coloque aí, meu querido. Glauber fica, Lira sai. Glauber fica, Lira sai. Glauber fica, Lira sai. E vamos ver esse vídeo aqui do Glauber falando sobre essa situação? Vamos ver juntos aqui, que eu acho que é importante, que sempre Glauber Braga encarou Arthur Lira de frente em relação aos arbítrios e abusos, né? Que o cacique ali, cacique não, né, gente? Porque senão eu estou sendo preconceituosa. Que o chefe ali do Arthur Lira causou e ali provocou durante a sua gestão de presidente na Câmara de Deputados Federais. Vamos ver essa situação aqui, mais uma situação, mais um episódio em que Glauber sempre vai para o enfrentamento e não aceita os abusos de Arthur Lira. Questão de ordem, a começar pelo mesmo artigo 15 que foi citado por Vossa Excelência, mais especificamente no parágrafo único. Vossa Excelência disse que citaram que essa seria uma decisão do senhor quando é da mesa diretora, mas, pelo que eu saiba, o parágrafo único do artigo 15 não está sendo revogado. E ele diz: em caso de matéria inadiável, poderá o presidente ou quem o estiver substituindo decidir ad referendum da mesa sobre assunto de competência desta. Para começar, então pode sim que uma decisão de suspensão de um mandato seja feita exclusivamente pela decisão do presidente da casa. Segundo, eu quero combinar aqui o artigo 95 do Regimento Interno com o artigo 13 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, que diz: a suspensão de prerrogativas regimentais aplicável ao deputado que incidir nas condutas previstas nos incisos 6 a 8 do artigo 5º desse Código será apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados em votação ostensiva e por maioria absoluta de seus membros. Quando há uma decisão em que a mesa diretora avoca a possibilidade de afastar um parlamentar, eu peço, presidente, a sua atenção, porque é uma questão de ordem que está sendo formulada a Vossa Excelência.
quando a mesa diretora avoca a si a prerrogativa de dar uma decisão cautelar de afastamento antes do plenário, eu não tenho nenhuma dúvida que está tomando uma decisão flagrantemente inconstitucional e que vai para além, inclusive, de atos em específico. Eu dou um exemplo. Eu, na tribuna, como faço, frente a frente, denominei essa matéria de AI-5 do Lira. Aí eu pergunto a Vossa Excelência pode avaliar, então, que por eu ter denominado AI-5 do Lira, essa matéria seja passível de punição? Uai, caiu? Caiu, gente. Caiu e voltou. É, falar do Glauber, né? O trem cai. Oi. Voltou, gente? Voltou, gente? Voltou, Central? Voltou, 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 voltou. Bota, bota, bota. É o esquema. É o esquema. Oi? Oi? É o esquema. Bota aí. Glauber fica, Lira sai. Questão de justiça, gente. Glauber fica, Lira sai. Pode tirar. Voltou. Glauber fica, Lira sai. Uma questão de justiça que nós temos que falar e mostrar. Tá bom? Bom, eu quero pedir para você curtir a live. Quando você curte a live, o YouTube indica para mais pessoas. Nós precisamos alcançar mais pessoas com informações corretas, sem essas loucuras, sem, sabe? A gente precisa disso, porque assim a gente vai galgando a conscientização e as pessoas vão despertando. Vão, André, vão, com certeza. Quantas pessoas aqui apoiavam o inelegível que hoje acordou para a vida? Então é esse o nosso trabalho, é libertar esse povo dessa cegueira, dessas mentiraiadas, dessa fake news, que é usada toda a estrutura exatamente para manipular e explorar das pessoas, muitas vezes sem informação, sem entendimento, para ser levada como gado. Então, curte a live, comenta, sem anistia, queremos justiça, Glauber fica, somos resistência, tá bom? Por quê? Porque quem gosta fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, André, vá se lascar. E tá se lascando lá na Argentina, tá se lascando lá nos Estados Unidos. Se tivesse ouvido nós antes, tinha acordado para a vida, né? Mas fazer o quê? Agora é a justiça. Agora é um caso de justiça. E a justiça será feita sem anistia. Muito obrigada, meu querido e minha querida, pela sua presença, sapiência, resistência. Tamo junto sempre, às 12h30 eu volto, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.